Olá, crocheteira! Hoje eu trago a videoaula do nosso trilho de mesa floral de motivos muito lindo e também muito fácil de fazer. Você vai fazendo os motivos, vai fazendo a união. Eu trabalhei para esse trilho de mesa de 75 centímetros de comprimento por 35 centímetros de largura. Aqui, para cada motivo, eu utilizei 15 gramas do branco e 5 gramas do rosa. Aí, vai depender da quantidade que você for fazer. Eu gostei bastante desse tamanho. E aí, você pode estar aumentando. Você vai iniciar fazendo essa parte central primeiro, vai unindo. E isso vai definir o tamanho que você vai querer fazer. Para 35 centímetros, eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores, né? 6 motivos para fazer a parte da base. Depois, eu venho fazendo 5 de cada nas laterais. Aí, você pode fazer o tamanho que quiser. E aqui, eu utilizei, né, os pontos baixíssimos com uma correntinha e ficou esse bico bem delicado. Espero demais que vocês gostem e não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de tirar suas dúvidas nos comentários. Então, aqui vamos dar início à nossa primeira parte do trilho de mesa. Aqui eu tô utilizando o branco na numeração 6 e o rosa na numeração 6, também vou deixar a numeração dele aqui, uma agulha número 13,5. E vamos iniciar com essa parte do miolo desse motivo. Eu inicio sempre com o anel mágico, eu gosto porque ele fica bem fechadinho. Então, eu coloco o fio nesses dedos, passo lá para o outro lado e faço um X. Venho para esse lado, seguro. Agora, eu coloco a minha agulha nesse primeiro, por baixo, puxo o segundo, dou uma leve girada e venho no mesmo fio e faço um ponto baixo. Tiro meus dedos do círculo e puxo um pouquinho. Como eu fiz o ponto baixo, eu vou subir apenas mais 2 correntes para dar a altura do ponto alto. Laço, e aqui dentro desse espaço, eu vou fazer um total de 20 pontos altos. Então, não deixe tão apertado esse círculo para que você consiga trabalhar os 20. Eu fiz o ponto baixo, subi mais 2 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3, eu faço um total de 20, aí eu retorno. Totalizando aqui, então, os 20 pontos altos, contando com as correntinhas que eu subi. Agora, eu fecho essa ponta que eu iniciei, e eu gosto de iniciar com o anel mágico, que ele fica bem mais fechadinho. Então, eu aperto bem e depois eu venho arrematando aqui do lado avesso. Agora, como eu vou mudar a cor, no meu caso, eu fiz rosa no meio, fiz branco e finalizei com rosa. Se você for arrematar, fazer das duas cores, conforme eu tô fazendo aqui, você precisa arrematar essa parte. Se você for usar a mesma cor, você só vai dar sequência. Para finalizar, então, eu fiz o meu último ponto alto, eu alongo, deixo uma ponta desse tamanho. E agora, eu corto, tiro esse que vem no novelo. E agora, eu tenho esse ponto alto que eu iniciei as correntinhas. Eu vou colocar minha agulha aqui sobre ele e vou puxar essa ponta que eu cortei. Puxo aqui, lá pra trás, pra ele não ficar repuxado essa parte, eu conseguir trabalhar a próxima carreira bem certinho. Puxo lá pra trás, agora eu venho nesse último ponto alto, coloco a minha agulha, puxo aqui pra frente e venho nesse antes do último, né, o penúltimo, e puxo lá pra trás. Ele fica assim, ele não fica repuxando, e quando eu for trabalhar a próxima carreira, eu vou conseguir visualizar certinho os pontos para trabalhar nas alcinhas. Agora, eu venho aqui pro lado avesso, eu gosto de dividir no meio, né, o meu fio, com o meu fio 6, eu divido no meio, passo aqui, faço 2 nozinhos, e aqui do início também, eu deixo bem firme, passo por uma alcinha, divido o meu fio no meio, então, eu faço dessa forma os arremates, divido ele no meio, faço 2 nozinhos e corto essa ponta, arremato, e aí eu volto com o branco pra gente dar sequência. Então, aqui eu fiz o arremate, agora eu venho com o branco. Se você é acostumada a fazer um nozinho, você pode estar fazendo, mas eu não gosto de iniciar com o nozinho, para ele não ficar aqueles arremates bem aparentes aqui do lado avesso, aqueles nozinhos. Coloco a minha agulha em qualquer ponto,
pegando as duas alcinhas, puxo essa ponta, deixo uma ponta, puxo essa parte do branco aqui para esse lado, deixo uma ponta para depois fazer o arremate. E subo 2 correntes. Laço, venho sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntes, daqui eu formei o meu primeiro ponto alto, no próximo fiz mais um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, laço, venho para o próximo ponto alto, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Então, eu vou formando grupos de 2, separados por 2 correntinhas. Venho no seguinte, então, aqui na base eu não pulo pontos, eu venho já no próximo e faço ponto alto. No seguinte, mais um ponto alto, formei mais um grupo de 2. 2 correntes, venho no seguinte e vou trabalhando desta forma até o final. Eu preciso ter um total de 10 grupos de 2 pontos altos, quando estiver finalizando o retorno. Finalizando, então, toda essa parte, eu tenho um total de 10 grupos de 2 pontos altos. Fiz aqui o meu último grupo, 2 correntes. Aqui onde eu iniciei com as 2 correntinhas, o próximo ponto alto, eu venho sobre esse segundo e faço um ponto baixíssimo. Pulo primeiro, no segundo faço um ponto baixíssimo. Venho agora para dentro desse espaço que eu tenho as 2 correntinhas, faço um ponto baixo e mais uma corrente. Laço, aqui eu formei a altura do meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, 2 correntes, e no mesmo espaço ainda eu faço mais 2 pontos altos. Então, aqui eu formei um leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Laço e venho para o próximo espaço das 2 correntinhas e faço 2 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço mais 2 pontos altos. Dessa forma, formei o meu próximo grupo. Laço e venho direto para o próximo espaço e vou repetir 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Venho para o seguinte, vou fazendo esta mesma repetição até esse último espaço, aí eu retorno. Então, aqui eu finalizei o último leque com os pontos altos, o último grupo. E agora, eu finalizo aqui onde eu tenho esse primeiro grupo, eu pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo e faço um ponto baixíssimo. Aqui no meio desse primeiro leque, onde eu fiz as 2 correntes, eu entro com a agulha, faço um ponto baixo, uma corrente, laço, e no mesmo espaço eu preciso ficar com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Uma corrente e no mesmo espaço ainda, se você precisar, você puxa um pouco e faço um ponto baixo. Então, aqui formei como se fosse uma pétala. Fiz o ponto baixo, uma corrente, 5 pontos altos, uma corrente, um ponto baixo. Agora, aqui onde eu tenho entre um leque e outro, eu tenho esse espaço, eu coloco a minha agulha aqui dentro, não no ponto, nesse espaço mesmo, e faço um ponto baixíssimo. Venho direto para dentro desse espaço, onde eu tenho as 2 correntinhas, um ponto baixo, uma corrente, laço, e dentro desse espaço eu faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Faz ele mais juntinho para caber aqui dentro. Faço uma corrente e no mesmo espaço um ponto baixo. Entre um leque e outro, faço um ponto baixíssimo, colocando minha agulha dentro do espaço. Ponto baixíssimo, e vou trabalhando desta forma, onde eu tenho o leque nesse meio, onde eu tenho as 2 correntinhas, ponto baixo, uma corrente, 5 pontos altos, uma corrente, ponto baixo, todos nesse mesmo espaço. Aqui, entre um leque e outro, dentro desse espaço, faço ponto baixíssimo, inicio fazendo por toda a volta esta mesma repetição, vai ficando assim, tá? Quando estiver chegando aqui no final, eu retorno. Finalizando aqui, nota que ele não ficou embabadado, ele ficou certinho. Quando eu for fazer a parte do bico, ele vai ficar bem certinho aqui, o importante é isso.
Se você achar que tá ficando embabadado, tá sobrando pontos, deixa um pouquinho mais firme, que eu preciso que fique com 5 pontos altos aqui. Faço, então, fiz aqui, então, uma correntinha, ponto baixo, e entre um leque e outro, no espaço, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu alongo para fazer a parte do arremate antes do bico de acabamento. Corto, e aqui, para ficar da mesma altura desses outros pontos, eu vou pegar sobre esse ponto baixo. Eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, coloco minha agulha aqui nesse espaço, pego esse fio que eu cortei e puxo de frente lá pra trás. Ele fica assim, ó, vai ficar da mesma altura, vai ficar bem discreto esse acabamento. Aqui atrás, eu passo ainda por uma alcinha, que é apertado aqui, eu passo por dentro de uma alcinha e faço o arremate, para ele não ficar repuxando lá. Então, sempre o arremate eu divido o meu fio em 2 partes, como é o fio 6, vai ficar 3 fios para cada lado. Pego uma parte dessa, puxo, e aqui eu faço 2, 3 nozinhos. Eu achar que tá bem firme e ele não fica aquele nó bem aparente, aqueles carocinhos. Quando eu faço dessa forma, eu corto, ele já vai sumindo por entre os pontos e não fica aparecendo onde que eu fiz a parte do arremate. A mesma repetição eu faço aqui onde eu iniciei. Eu passo por entre uma alcinha, abro ele em 2 partes, passo em uma outra alcinha uma parte, faço os nozinhos e faço o arremate. Então, fica dessa forma. Agora, a próxima parte que vai ser o nosso bico de acabamento. Antes, a gente fazer a parte da união. Para dar a sequência aqui, o mesmo fio que eu utilizei, que no meu caso foi o rosa, para fazer a parte do miolo, eu vou fazer o acabamento. Aqui, eu tenho ponto baixo, correntinha, 5 pontos altos. Como eu não faço o nozinho inicial, eu deixo uma ponta para fazer o arremate depois, coloco a minha agulha nesse primeiro ponto alto. Eu tenho ponto baixo, correntinha, eu venho no primeiro ponto alto, coloco a minha agulha, deixo uma ponta lá para trás para fazer o arremate depois, faço assim, faço um ponto, uma correntinha. Agora, eu venho para o segundo ponto alto, coloco a minha agulha, faço um ponto baixíssimo, uma corrente. Venho para o próximo, ponto baixíssimo, uma corrente. No seguinte, ponto baixíssimo, uma corrente. No último ponto, que é o quinto ponto alto, coloco a minha agulha, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma correntinha, pulo esse ponto baixo com a correntinha e venho aqui onde eu prendi, onde eu fiz o ponto baixíssimo entre um leque e outro, e faço um ponto baixo, dessa forma. Agora, depois que eu faço o ponto baixo sobre esse ponto baixíssimo, eu não faço correntinha. Eu pulo esse ponto baixo com a correntinha e eu vou trabalhando somente sobre os pontos altos. Então, eu pulo, venho sobre o primeiro ponto baixo, coloco a minha agulha e faço o primeiro ponto alto, no caso, coloco a agulha, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, no segundo, ponto baixíssimo, corrente, no terceiro, no quarto e no quinto, ponto baixíssimo e uma corrente. Agora, eu pulo esse ponto baixo com a correntinha, venho para esse ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. Depois que eu faço ponto baixo, eu não faço correntinha. Eu venho diretamente para o primeiro ponto alto dos 5, pulo esse ponto baixo, venho no ponto alto, ponto baixíssimo, uma corrente. Vou fazendo nos 5 pontos altos, eu sempre faço um ponto baixíssimo e uma corrente. Vou fazer mais uma vez aqui para não ter dúvida. Ponto baixíssimo e uma correntinha. Pulo esse ponto baixo com a correntinha, venho nesse espaço onde eu fiz o ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. Agora, eu não faço correntinha, eu venho direto para o primeiro ponto alto, ponto baixíssimo, a correntinha, e faço essa mesma repetição por toda a volta. Quando eu faço o primeiro, eu faço por toda a volta, finalizo e faço um ponto baixíssimo.
Mas como eu já tenho um pronto, eu vou mostrar como eu vou fazer a união. No meu caso de comprimento, conforme eu expliquei no início, eu faço aqui no meio, eu faço a união de 6 motivos. Então, 6 flores, conforme você queira falar. Eu vou falar como um motivo, né, cada parte. Então, como eu tenho um pronto, eu vou fazer a união. Aí, você vai fazer a união no restante, nos 6 que vai ficar no meio. Depois, eu venho fazendo a união dos que vão ficar nas laterais. Então, aqui, como eu já tenho um pronto, eu vou mostrar como eu faço a união. Então, eu fiz por 3 partes. Fiz aqui no primeiro, eu fiz o ponto baixíssimo, a correntinha. Agora, no segundo, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a parte da união. Eu tenho aqui, no segundo, fiz o ponto baixíssimo. Agora, eu venho nesse que eu tenho pronto e vou fazer a união deles aqui. Eu tenho aqui o ponto baixo, tenho o ponto baixíssimo no primeiro. Nesse segundo, eu coloco a minha agulha, pego apenas essa alcinha de trás, assim, e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui pro terceiro ponto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente. No quarto, eu faço um ponto baixíssimo e venho aqui para essa outra parte, pulo um, que no meu caso é o terceiro, venho no quarto, pego a alcinha de trás, essa alcinha que tá mais para trás, e faço um ponto baixíssimo. E agora, eu venho para o último ponto dessa base e faço um ponto baixíssimo, uma corrente, e aqui no espaço, um ponto baixo. Então, a parte da união vai ficar dessa forma. Eu faço a união no segundo e no quarto. Então, eu vou fazer mais uma vez para não ter dúvida, ele fica bem discreto essa união. Você vai prender tanto nessa parte que eu tô fazendo o bico, quanto nesse que já tá pronto. Então, eu fiz o ponto baixo, eu vou explicar mais uma vez, porque eu vou fazer a união por 2 pétalas. Fiz o ponto baixo, pulo esse ponto baixo da base, venho para o primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente. No segundo ponto alto, eu faço apenas o ponto baixíssimo e vou fazer a união. Tá vendo que eu preciso fazer a união no segundo desse, o segundo é aqui. Eu pego somente a alcinha, só uma alcinha, somente essa alcinha que tá mais para trás. Coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo, venho para o próximo ponto alto dessa base, faço um ponto baixíssimo, uma corrente. Agora, eu venho para o quarto ponto alto dessa base, faço um ponto baixíssimo e a união aqui nesse outro lado. Então, no meu caso, vai ser o quarto desse lado também, ó. Aqui eu tenho ponto baixo, ponto alto, o quarto ponto alto. Pegando somente a alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu venho para o último ponto baixíssimo, uma corrente, e aqui no espaço, um ponto baixo. Então, ele vai ficar dessa forma, assim, ó, bem discreto essa união, sempre ligando no segundo e no quarto, tanto dessa base quanto dessa que eu tô fazendo. Agora, eu faço normalmente por toda essa parte aqui. Então, normalmente, fiz o ponto baixo, pulo o ponto baixo dessa pétala e venho para o primeiro ponto alto. Ponto baixíssimo, uma corrente. No segundo, ponto baixíssimo, uma corrente. Até o quinto. Aqui no meio, ponto baixo, pulo o ponto baixo dessa próxima pétala. Venho no primeiro ponto alto, repito, ponto baixíssimo, uma corrente. Nos 5 pontos altos, quando estiver finalizando aqui, eu faço um ponto baixíssimo nesse quinto, pulo esse ponto baixo, faço um ponto baixo nesse espaço e faço um ponto baixíssimo aqui onde eu iniciei com o ponto baixíssimo e a correntinha, corto, arremato e eu vou fazer a mesma repetição nas outras. Então, o que eu fiz por 6 vezes. Tudo que eu fiz nessa parte, você pode voltar para você conseguir entender certinho a parte da união. Vai fazer por 6 vezes. Então, eu tenho 1, 2, essa é a terceira. Quando tiver um total de 6, eu retorno para mostrar a outra parte da união.
Então, aqui eu finalizei a parte da emenda e ficou assim. Ficou bem legal, uma forma que ele não fica tão aparente essas emendas. E agora eu vou mostrar como eu faço na parte das laterais. Então, vão ser mais emendas, já tenho aqui essa primeira parte concluída, vou fazer a parte do bico, mas eu vou mostrar certinho como que eu vou estar fazendo para não ter dúvida. Essas são as do meio. O que eu fizer aqui, eu vou estar trabalhando desse outro lado também. Vou fazer nessa parte aqui, ó. Então, essa segunda, eu vou emendar nesta e nessa aqui também. Eu vou explicar certinho essas duas, aí o restante vai ser toda a mesma repetição. Então, vou pegar essa que tá sem o bico e eu vou iniciar normalmente. Aqui eu deixo uma ponta, venho no primeiro ponto alto, então aqui eu tenho ponto baixo, venho sobre o primeiro ponto alto, coloco a agulha, deixo uma ponta, puxo aqui e faço um ponto baixo. Esse primeiro eu preciso fazer dessa forma. Venho sobre o segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente. No terceiro, um ponto baixíssimo, uma corrente. No quarto, ponto baixíssimo, uma corrente. Fazer por essa primeira inteira para ficar fácil de entender. Agora, venho nessa, faço um ponto baixíssimo, uma corrente no quinto ponto alto. Pulo esse ponto baixo, venho no espaço. O espaço que eu falo é esse ponto baixíssimo que eu trabalhei entre um bloco e outro. E faço um ponto baixo aqui. Agora, eu pulo esse primeiro ponto baixo com a correntinha, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e vou iniciar a parte da emenda. Aqui, como eu não tenho, nessas laterais não tenho nenhuma, eu venho direto para a base. Vou falar base para essas que eu fiz no meio. Eu fiz o ponto baixíssimo no primeiro, uma correntinha. Agora, eu venho no segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. Venho para o terceiro e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a união nessa parte, que é a base, a parte do meio, eu fiz a união em 2 pontos. Agora, nessa lateral, tanto desse lado quanto desse outro lado, eu vou fazer em apenas um ponto, para ele não ficar embabadado. Então, eu tô aqui sobre o terceiro ponto alto, fiz um ponto baixíssimo e venho aqui, ó. Eu tenho o ponto baixo, eu tenho 1, 2, na direção do terceiro, coloco a minha agulha pegando somente essa alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, um ponto baixíssimo. Venho agora para o quarto ponto alto, ponto baixíssimo, uma corrente. No quinto, ponto baixíssimo, uma corrente. No meio, um ponto baixo. Então, aqui ele vai ficar dessa forma, tá? Ele precisa ficar dessa forma. E na próxima, eu vou fazer a emenda novamente. Então, eu pulo o primeiro ponto baixo, venho para o primeiro ponto alto, ponto baixíssimo, uma corrente. No segundo, ponto baixíssimo, uma corrente. No terceiro, vou fazer a união. Então, eu faço um ponto baixíssimo, venho para essa base, e aqui eu tenho a parte da união, já venho nessa seguinte, vou fazer a união também. Então, eu conto aqui, eu tenho ponto baixo, 1, 2, no terceiro, pegando somente essa alcinha de trás, eu faço um ponto baixíssimo, dessa forma. E venho aqui e completo. No quarto, eu faço um ponto baixíssimo, uma corrente. No quinto, ponto baixíssimo, uma corrente. No meio, um ponto baixo. Então, a parte da união vai ficar dessa forma. Então, eu faço a união aqui e aqui. E aqui eu vou completando por toda a volta. Como é a minha primeira da lateral, eu vou fazer por todas as pétalas. Quando chegar aqui no final, eu faço o arremate e eu volto para mostrar a próxima, que aí eu vou unir tanto na base quanto nessa pétala anterior. Então, aqui eu fiz a parte dessa primeira emenda com essa base central. Agora, eu venho com a próxima, que eu vou emendar tanto aqui nessa base do meio, quanto nessa primeira flor. Agora, eu inicio, né, da mesma forma, sempre, com a ponta, para depois fazer o arremate. Pulo esse primeiro
que é o ponto baixo com a correntinha, venho nesse primeiro ponto alto e prendo o meu fio, fazendo um ponto baixo. E agora, eu venho sobre o segundo ponto, ponto baixíssimo, uma corrente. No próximo, ponto baixíssimo, uma corrente. No quarto, ponto baixíssimo, uma corrente. No quinto também, ponto baixíssimo, uma corrente. Agora, eu vou fazer na parte da união. Venho aqui no meio e faço um ponto baixo. Aqui nessa próxima pétala, eu pulo o ponto baixo com a correntinha. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente. No segundo, ponto baixíssimo, uma corrente. Venho no terceiro, faço apenas o ponto baixíssimo e vou iniciar a parte da emenda. Aqui eu tenho essa parte central, aqui onde eu fiz a emenda na primeira, entre a primeira e o segundo. Agora, eu tenho entre o segundo e o terceiro, vou fazer essa segunda emenda. Então, fiz aqui o ponto baixíssimo sobre o terceiro ponto alto, venho nessa flor, nesse motivo, e conto aqui o ponto baixo com a correntinha, 1, 2, 3. Nesse terceiro, pegando essa alcinha, somente essa alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo. Venho no quarto ponto alto, ponto baixíssimo, uma corrente. No quinto, ponto baixíssimo, uma corrente. Aqui no meio, eu faço um ponto baixo. Aqui, eu pulo o ponto baixo com a correntinha, venho no primeiro, ponto alto, ponto baixíssimo, uma corrente. No segundo, ponto baixíssimo, uma corrente. E no terceiro, eu vou fazer a emenda. Então, eu faço um ponto baixíssimo sobre o terceiro, venho nessa flor que eu já fiz a emenda com esse primeiro, e venho aqui, ó, aqui eu tenho a emenda do meio, da base, e já venho nessa seguinte e conto 1, 2, 3 pontos altos, pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo. Venho no quarto, termina aqui um ponto baixíssimo, uma corrente. Sobre o quinto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, no meio o ponto baixo, e aqui eu vou fazer a parte da emenda um pouquinho diferente aqui da base. Então, toda vez que eu for fazer, por exemplo, aqui eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, vou fazer da mesma repetição que eu vou fazer essa segunda. A terceira, a quarta, a quinta e assim por diante, a mesma repetição que eu fiz essa segunda. Essa primeira, eu fiz apenas unindo essas duas, porque só tava ela sozinha. A partir da segunda, eu preciso unir nessas da base, uma, duas vezes, e nessa anterior. Então, eu vou trabalhando aqui. Essa próxima, eu faço toda essa pétala, na próxima que eu vou unir, tá? Então, eu fiz o ponto baixo, pulo o ponto baixo com a correntinha, venho para o primeiro ponto alto e completo aqui o ponto baixíssimo com a correntinha. Nesses 5 pontos altos, aí eu retorno. Fiz aqui, então, a união nessa parte, trabalhei nos 5 pontos altos, já fiz aqui no meio, fiz o ponto baixo, e aqui eu vou unir na terceira também. Então, eu pulo o ponto baixo com a correntinha, venho no primeiro ponto alto, ponto baixíssimo, uma corrente. No segundo, ponto baixíssimo, uma corrente. E no terceiro, faço apenas o ponto baixíssimo, e venho nessa primeira aqui, dessa parte da lateral, pulo uma pétala, venho na próxima. Então, aqui eu pulo essa, completa, venho na seguinte e conto. Aqui eu tenho ponto baixo, 1, 2, 3, pegando a alcinha de trás do terceiro ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. E aqui eu sigo trabalhando, completando a pétala. Ponto baixíssimo na quarta, correntinha, ponto baixíssimo no quinto, correntinha, e venho aqui pro meio, faço um ponto baixo e termino a pétala. Aqui é a parte do meio, aqui é a parte da lateral, você vai repetir por todas as pétalas.
tanto nessa lateral, conforme você viu a foto no início do vídeo, quanto na outra lateral. Então, tudo que eu fiz nessa segunda, você vai repetir até. Então, essa primeira um pouquinho diferente, nessa segunda, como eu tenho terceira, 6 no quarta, meio, quinta. na Então, parte você vai da fazer lateral, aqui eu vou ter um a total de união 5 nessa base, pétalas. nessa outra e nessa anterior, tá bom? Faço, então, completo por toda a volta, finalizo, faço um ponto baixíssimo. Inicio a próxima pétala fazendo a união nessa, e aqui eu pulo um, venho no meio. Você vai, se tiver dúvida, você volta na segunda, que vai ser a mesma repetição, tanto desse lado quanto desse outro lado. Então, você vai fazer, você vai virar e você vai fazer a mesma repetição. Tudo que você fez desse lado, você faz aqui e essa fica aqui no meio. Indiferente de quantas você vai fazer menor, vai fazer maior aqui do meio. Sempre nas laterais vai ser a mesma repetição e sempre vai ser uma florzinha, um motivo a menos que o meio. Quando tiver finalizado, eu volto para mostrar como ficou. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, sempre estar comentando, tirando dúvidas, compartilhando para que eu possa entender que vocês estão gostando e trazer mais vídeos aqui para o canal.